A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. E primeiramente eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. E orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Deus de Israel, Senhor dos exércitos, a bênção, o perdão, a misericórdia, a proteção e os livramentos de Deus. Amados, em tantas e tantas orações eu tenho falado que nós dependemos de Deus tanto no ir como no vir, no dormir como no acordar. Por quê? Porque muitos foram e não voltaram para um trabalho, para uma festa, para algum lugar. Quantos dormiram e não conseguiram acordar? Quantas pessoas, num piscar de olhos, estavam ali conversando com você e ali partiram deste mundo. A dependência de Deus é algo real e verdadeiro. Tem muitas pessoas que são dependentes de muitas coisas para tentarem ter uma vida melhor e muitas vezes dependência para o pior. Mas quando nós somos dependentes de Deus, dependemos de Deus, é Deus quem nos livra, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege. Dependemos da proteção do Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque, Jacó. É Deus quem cuida de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, em uma oração com o seu Pai, ele disse: Pai, eu subirei contigo, mas eles ficarão neste mundo, cuida deles. Jesus fez uma oração pedindo ao seu Pai, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para que Deus cuidasse de nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Muitas pessoas frequentando várias denominações religiosas irão dizer: eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se nós olharmos para as Escrituras, se nós olharmos para os Evangelhos, aonde tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, sendo que o Evangelho é um só, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas aí nós vemos os apóstolos escreveram o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, as cartas do apóstolo Paulo e vários que escreveram, Tiago, escreveram relatos sobre Jesus, sobre a igreja, sobre os trabalhos na igreja, sobre a vontade de Jesus Cristo, ensinamentos, doutrinas, mandamentos. Relataram a convivência que eles tiveram com o Senhor Jesus Cristo, testemunhos, relatos, conselhos. Escreveram a experiência que eles tiveram com Jesus,
o Filho do Deus de Israel. O sobrenatural, um Deus forte e todo-poderoso. E nós oramos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso protetor. Glória a Deus, aleluia. É Deus quem cuida de mim, é Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida de nós. Por isso oramos sem cessar, clamamos sem cessar, repreendemos todas as obras do diabo sem cessar. Repreendemos todas as armadilhas do inimigo sem cessar. Oramos pela nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, para que Deus venha abrir portas, e não podemos desistir, batemos na porta de Deus todos os dias. Muitos precisando de um emprego, muitos precisando de uma causa na justiça, muitos precisando de vendas, filhos que trabalham com vendas, como vendedores ambulantes, vendedores em feiras, vendedores no comércio, na indústria, precisam de vendas, e nós pedimos sim para Deus, porque a Bíblia diz que aquele que pedir receberá, aquele que bater na porta, a porta será aberta, aquele que buscar acharão. Buscar em Deus, e nós buscamos em Deus todos os dias o perdão, a misericórdia. Por que, amados? Porque nós pecamos tanto em pensamentos, atos ou palavras, falhamos, erramos, pecamos, precisamos de Deus todos os dias. Buscamos a presença de Deus todos os dias, buscamos a proteção, os livramentos de Deus todos os dias. Deus cuida de nós. Oramos, clamamos, oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, oramos repreendendo todas as enfermidades, repreendemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus todos os dias, orando sem cessar, buscando a presença de Deus, os milagres de um Deus Pai Todo-Poderoso. Clamamos, oramos, pedimos ao Deus de Israel a paz em Israel, a paz na Ucrânia, a paz na terra, a paz nas famílias. Oramos pelos enfermos, pelos doentes, pelos acamados. Oramos uns pelos outros. Quantas pessoas que precisam do milagre de Deus, quantos acamados, necessitados, flagelados, pessoas que perderam através de problemas climáticos, perderam a sua casa, muitos perderam a sua vida, muitos perderam os seus sonhos. Precisam do milagre de Deus, precisam da bênção de Deus, do sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Oramos e clamamos a este Deus todos os dias. Muitos vão dizer: ah, pastor, para que orar todos os dias? O ser humano não para de pecar todos os dias, e podemos pecar tanto em pensamentos, atos ou palavras. Às vezes a pessoa olha o que não devia, fala o que não devia, ouve o que não devia, pensa o que não devia. Pecamos e precisamos do perdão de Deus todos os dias. Por isso a importância de orar, de clamar, de buscar em Deus, de orar ao Deus vivo de Israel, Senhor dos exércitos.
Por isso que nós oramos, amados irmãos, oramos aquele que é o caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Oramos aquele, glória a Deus, aleluia, que é o intercessor perante Deus, o intercessor vivo, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus ao Deus de Israel. Jesus nunca disse que não era para crer em Deus. Ele disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só, diz o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28:18, Jesus Cristo disse: o Pai me deu todo o poder do céu e da terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amados, o crer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre um Jesus que é todo-poderoso, poderoso, maravilhoso, conselheiro da paz, conselheiro, príncipe da paz, conselheiro de paz, paz nas famílias, paz nas nações, conselheiro de paz. Quantas vezes uma pessoa dá um conselho numa família para a paz, mas já vem outra e dá um conselho de guerra, de briga, de contenda, de divisão. Isso acontece em muitas denominações religiosas. Existem aqueles que promovem a paz e aqueles que promovem a discussão, contenda, divisão. E o que promove a divisão numa igreja? Será falar a verdade? Hoje a verdade virou motivo para alguns de divisão. Que hoje nós vemos pessoas que falam a verdade sendo chamadas de endemoniadas, desigrejadas, desviadas, rebeldes. Porque quando uma pessoa, um líder, traz um ensinamento duvidoso, um ensinamento que vem não de Deus, e a pessoa vai contra, você está trazendo uma divisão, você quer contrariar. E muitos, infelizmente, têm aquela mentalidade que diz: é do meu jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Enquanto o ser humano se esquecer que é do jeito de Deus, nós vamos sofrer, nós vamos apanhar, nós vamos quebrar a cara, quer dizer o que? Se dar mal, porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Se Deus diz que a idolatria é errado, a idolatria é errado. Se Deus diz que o ocultismo é errado, o ocultismo é errado, é do jeito de Deus. Se Deus diz que a superstição mística é errado, é errado. Mas muitas pessoas dizem: Deus, não é do teu jeito, é do meu jeito. Por isso que nós vemos quantas denominações religiosas naufragando na fé, aonde se envolveram com várias práticas, trouxeram práticas do ocultismo, da idolatria, da superstição para suas denominações religiosas. Muitos dizem que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua alma, mas precisam tratar Jesus como um Deus fraco e insuficiente, e muitos tratam como um Deus menor. E eu já falei várias vezes em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Deus menor é o diabo. Jesus é um Deus forte, como diz em Isaías, e um Deus todo-poderoso, como diz no livro de Mateus.
Mas as pessoas não querem fazer do jeito de Deus, é do seu jeito. E do seu jeito começam a atropelar as coisas, começam a colocar a religião acima de Deus, começam a colocar a placa religiosa acima do Senhor Jesus Cristo, começam a colocar ensinamentos religiosos acima dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, em João 8, 31, 32, o que Jesus disse? Se vós permanecerdes nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E no versículo 32, Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que essa verdade vai vos libertar? Da mentira religiosa, da falsidade, da hipocrisia religiosa. Porque Jesus pregou para religiosos. Talvez idólatras vão ouvir esta pregação, e desde do Antigo ao Novo Testamento diz que a idolatria é errado. Deus condena a idolatria. Lá no livro de Apocalipse diz que ficarão de fora os idólatras, os feiticeiros, os cães, os devassos, mentirosos, aqueles que pregam a mentira, que vivem a mentira, que se alimentam da mentira. No livro de Hebreus diz que Jesus Cristo de Nazaré é a nova aliança, aliança melhor que a antiga. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas denominações religiosas indo lá na antiga aliança, trazendo práticas, observâncias, montando a sua doutrina, a tal doutrina religiosa, em cima de práticas da antiga aliança. Se a nova é melhor, para que eu voltar para a antiga? Se Jesus tem um ensinamento, para que eu voltar para os ensinamentos da antiga aliança, que era pela lei de Moisés? Agora nós estamos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tiago disse que aquele que descumprir um tio da lei, descumpriu toda a lei. Somos salvos pela graça de Deus. Amados, eu venho pregando há muitos anos talvez alguns concordam, outros não. Talvez uns gostam e outros não. Que Jesus é o único Senhor e Mestre para ensinar o caminho da verdade. Não é religião A, B, C ou D. É Jesus Cristo de Nazaré. O único mediador entre Deus e os homens. O único caminho, verdade e vida. Cabeça da igreja. E hoje nós vemos várias denominações religiosas que se dizem de Jesus. E se nós olharmos para os seus ensinamentos, para as suas práticas, para os seus trabalhos, nós vamos ver várias armas de Satanás, ensinamentos e práticas que nasceram nas trevas. Amados, Jesus foi enviado por Deus a este mundo para destruir as obras das trevas, luz para dissipar as trevas, não para se unir com as trevas. E hoje nós vemos práticas como círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras, corpo fechado, várias práticas que nasceram nas trevas, introduzidas em várias denominações citadas cristãs, armas de Satanás. Será que Deus não tem as suas armaduras, a fé,
a palavra, a oração, o clamor, o nome do Senhor Jesus Cristo. Estas armaduras que Deus quer para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, que venhamos ter uma quinta-feira, um final de semana abençoado na presença de Deus. Oramos pelo Brasil, pelas nações, por todas as famílias, pedimos a Deus o milagre, a proteção, os livramentos, que Deus venha nos abençoar no nosso trabalho, no nosso ganha-pão, do dia a dia, que Deus venha nos prosperar conforme a sua vontade, conforme a nossa necessidade, que Deus venha suprir todas as nossas necessidades, que Deus venha nos abençoar, que a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus venha estar em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos por todas as nossas famílias, no Brasil e fora do Brasil, pedindo o milagre de Deus sobre a nossa vida espiritual, emocional, sentimental e material. Que Deus abençoe a todos, que haja paz, que haja libertação, que haja salvação, que haja cura dos enfermos, o libertar dos cativos, que haja o milagre de Deus em todas as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha e compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos e não parem, amados, de orar sem cessar. Orarem uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,